Viva, seja muito bem-vindo ao TDM Entrevista. É um dos grandes nomes da cozinha portuguesa, esteve envolvido em diversos projetos emblemáticos na área da restauração em Portugal e é autor do livro Cozinha com Identidade. Foi presidente da Associação Portuguesa de Cozinheiros Profissionais durante 2 décadas. Está em Macau há quase 9 anos, onde foi até há bem pouco tempo o chefe executivo de produção na área da cozinha da Galaxy. Temos hoje connosco Fausto Airoldi. Muito obrigado por estar connosco. É um regresso ao programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter. Nesta experiência da Galaxy, trabalhou diretamente com muitos restaurantes, dezenas de restaurantes. Teve com certeza uma percepção muito clara do impacto da pandemia nesta área. O que é que nos pode dizer sobre os reflexos de toda esta situação e quais são as perspectivas de futuro nesta altura? Eu acho que quando a pandemia começou era uma novidade e ninguém sabia quanto tempo é que ia durar. E eu acho que foi essa noção de não saber, obviamente que houve alguns restaurantes que fecharam, ou alguns que tiraram mesas para haver mais distância, por isso houve uma data de coisas que se foi fazendo, mas depois, passado 6 meses, 7 meses, 8 meses, começou a ser claro que não era uma pandemia para passar rapidamente. E então houve estratégias mais a longo prazo em termos de como lidar com isto. Obviamente que o despedimento ocorre em todas, não é? Por isso o downsizing das empresas, que é óbvio. Mas depois também houve maneiras do Galaxy e os outros casinos das pessoas tirarem dias para estarem mais com a família e assim fizeram um downsizing interno sem ter que estar a despedir muita gente. Foi uma queda expressiva, especialmente nos primeiros tempos da pandemia. Lembro-me que da sua primeira passagem aqui pelo programa falou na entrada no Galaxy de 15 toneladas de alimentos por dia. Em termos comparativos, o que é que nos pode dizer que possa ilustrar esse impacto? Não, foi claro que houve uma queda muito abrupta e que ninguém sabia quanto tempo é que levava, por isso houve ali alguns atrasos de fechos de alguns restaurantes ou de algumas medidas a ser postas em prática. Lembro-me que em 2020 estávamos a 20% e depois fomos crescendo e hoje em dia creio que estamos à volta de 60%, 70%, por isso as coisas já estão quase lá no que eram em 2019. Falta um pouco e como sabes, fecham as fronteiras, abrem as fronteiras, por isso claro. Isto tudo tem algum impacto no negócio. Sim, e depende sempre da evolução da pandemia. Nós estamos a falar de algo que já tenha passado. São ondas de choque que ainda se fazem sentir e de que maneira. Perguntava-lhe também já agora, pela sua opinião, acerca dos apoios que foram dados ao setor da restauração. Que impacto é que teve? Fez a diferença? Não fez? Adiou o inevitável? Qual é a sua impressão? Os cheques que deram à população foram muito bem-vindos, não só da população, mas também das pessoas dos restaurantes, não é? Porque as pessoas tinham dinheiro para gastar e houve muitos staycations, as pessoas foram para os hotéis e aproveitaram os baixos preços naquela altura que faziam algumas promoções. Mas referiu aos apoios às empresas, nomeadamente no setor... As empresas, eu não faço a mínima ideia que apoios é que tiveram. Sei que tiveram alguns apoios. Aquele que nos afetou mais como cozinheiros foi os apoios à população que depois vinham gastar nos restaurantes. Muito bem. Vamos virar a página e falar do seu livro. Chama-se Cozinha Portuguesa com Identidade. Foi lançado há alguns anos. Perguntava-lhe que identidade é esta da cozinha portuguesa, por comparação com outras cozinhas, eventualmente mais conhecidas em todo o mundo. Qual é que é a especificidade, a identidade da cozinha portuguesa? A ideia do livro era um bocadinho manter... É um livro de cozinha mais moderna, portuguesa, mas a ideia do livro era manter a identidade de cada prato. Por isso é que se chama de Cozinha com Identidade. E nós tivemos um historiador que foi pesquisar a origem da receita e a primeira receita, basicamente, é sempre, de cada capítulo, é a original e a partir daí eu, como chefe, uso aquela receita ou como uma base ou como o início de desenvolvimento para outras receitas. Por isso há mais 4, 5, 6 receitas derivadas daquela. Por isso a ideia da identidade é manter a receita
original intacta e também o fio condutor do gosto, etc., também intacto. Isto porque muitas vezes também existem reinvenções que acabam por, de alguma forma, adulterar os pratos, os conceitos originais. Não é? Exatamente. Eu sou muito defensor de desenvolver sobre o tradicional e não sobre a fusão ou a confusão ou com alguma modernidade que não tem cabimento. Por isso, essa identidade é muito, para mim, muito importante mantê-la e apostar sempre no que é tradicional e desenvolver a partir daí. Já nos explicou a ideia da identidade, o conceito de identidade neste livro e o que se pretendia, mas fazia-lhe a pergunta sobre, num sentido mais lato, a identidade da cozinha portuguesa. Sei que é difícil haver um denominador comum, existem várias cozinhas regionais, mas como é que descreveria por comparação com outras cozinhas? Eu acho que todas as cozinhas têm uma identidade pelo seu terroir, por onde tem os produtos, onde vêm os produtos. A cozinha portuguesa é muito virada para o mar, não é? Nós temos uma costa muito comprida e não temos muita terra, por isso temos ali muito virado para o mar em termos de peixe e depois o norte temos muita virada para o porco e para o frango e para o pato. Agora, as identidades têm a ver com as regiões também, obviamente. Come-se muito diferente no norte com o que se come no sul. E isso também tem a ver com as pessoas. Nós fomos mouros até 1500 e tal, por isso essa identidade ficou muito no sul, não é? Aquela identidade dos mouros, da cozinha mais condimentada. Não foi até tão tarde, foi até o final do século XIII. Sim. Sim, no final do século XIII, mas fica sempre os filhos e isso, e vê-se também na Andalúzia, porque há muita essa identidade dos mouros, por isso a cozinha vem daí, vem das pessoas. E por isso essas identidades ficam durante muitos, muitos anos. Eu sei que esta pergunta poderá ser difícil, até mesmo injusta para quem até tem publicações nesta área, mas se tiver de escolher alguns pratos mais originais, mais identitários até da cozinha portuguesa, para onde é que começaria? Ou, de outra forma, se falar com colegas chefes de outras coordenadas, de outros países, e tiver de apresentar a cozinha portuguesa, para onde é que começa? Olha, se estou em Portugal, depende da região onde estou, eu vou comer, obviamente, a comida daquela região. Gosto de papas de sarrabulho quando estou no norte e gosto de cataplanas quando estou no sul. Agora, identidade, quando nós levamos a nossa identidade aos estrangeiros, primeiro gostamos de mostrar a simplicidade da nossa cozinha, porque é isso que o forte da cozinha portuguesa é a sua simplicidade. Somos uma cozinha pobre e com essa pobreza somos muito bons. Nós temos a sorda alentejana, água, coentros e um bocadinho de alho e fazemos uma coisa maravilhosa com um bocado de pão. E é essa simplicidade que normalmente tentamos mostrar. O nosso peixe grelhado, temos que é o melhor peixe do mundo. Nós grelhamos muito simplesmente, não pomos grandes molhos. Por isso, essa simplicidade é muito nossa e eu acho que é o nosso grande mais-valia. Tem uma carreira de cerca de 40 anos, já nesta área. Isso faz-me lembrar a minha idade, sim. Não era essa a ideia. Esteve no centro do movimento que deu uma nova visibilidade à cozinha portuguesa. Trabalhou, como disse no início desta entrevista, em vários restaurantes emblemáticos em Portugal, só para citar 2 ou 3, Bica do Sapato, Quinta do Lago, Casino Lisboa, também Spot São Luís, Regency no Funchal, entre outros. Esteve na linha da frente deste recrudescimento, deste renascimento da cozinha portuguesa, que teve um novo elan. Este fenómeno também já não é novo. Qual é o ímpeto que tem nesta altura? Eu acho que a cozinha portuguesa está em evolução. Obviamente que eu, quando fui para Portugal em 85, 86, a cozinha portuguesa era muito tradicional e não havia muito interesse de desenvolvê-la. Havia até um agarrar às tradições que nos dificultavam muitas vezes de nós fazermos algo novo. Mas passámos ali uns anos difíceis, mas houve ali um grupo de pessoas, e não sou o único, Vítor Sobral, Luís Baena, Miguel Castro Silva, fomos um grupo de cozinheiros que realmente começou a inovar
e começou a apresentar a cozinha portuguesa de uma forma diferente, com mais técnica, com melhor apresentação. E a partir daí, obviamente que as coisas vão desenvolvendo. Nós hoje temos jovens cozinheiros em Portugal muito bons, muito bem formados. Felizmente formei eu muitos deles e os meus colegas também, por isso todos eles vêm dessa escola anterior. Mas hoje têm muito mais produto, têm muito mais acesso à informação, têm muito mais acesso à educação. Por isso, tudo isso faz com que a cozinha desenvolva de uma forma muito positiva. Consolidou-se internamente, é também mais conhecida, fora de portas, mas qual é que é a presença no estrangeiro, fora do país? Como é que avalia a situação nesta altura? Eu acho que é uma cozinha que não é conhecida, por isso está devagar a entrar no mundo internacional e já na minha altura e agora ainda mais, os chefes de cozinha portugueses vão a eventos internacionais, como o Madrid Fusion e a San Sebastián, etc. E obviamente que ao mostrar uma cozinha nova, as pessoas têm interesse em conhecê-la. Alguns vêm a Portugal, outros vão aos restaurantes portugueses. E começa-se a ver restaurantes portugueses, tipo cogumelos, a crescerem em vários sítios. E para que haja esta afirmação fora de portas, também é preciso que haja um acesso fácil aos produtos portugueses. Macau é um bocadinho diferente nesse sentido, porque existe uma relação muito próxima há muitos séculos, mas noutros países não será tanto assim. Pensa que essa situação também poderá mudar paulatinamente? Sim, claro. Sem o produto nós não conseguimos fazer cozinha portuguesa. Obviamente que nós temos que adaptar onde estamos aos produtos daquela zona. Mas há certas coisas, tipo o nosso chouriço, o nosso queijo, temos que o arranjar de Portugal ou das zonas, das regiões de Portugal que têm do melhor desse produto. Senão não conseguimos. Agora, Macau nós não conseguimos arranjar peixe fresco de Portugal, por exemplo, não é? Por isso só temos congelado. Por isso também há algumas limitações. Falou da questão da fusão e também a cozinha macaense nasce um bocadinho desta questão de não haver acesso tão fácil a determinado tipo de produtos, usa-se os produtos que existem e acaba por ser assim uma cozinha de fusão que é uma buzzword ultimamente, mas se calhar este foi um dos melhores exemplos e dos primeiros exemplos de uma verdadeira e autêntica cozinha de fusão, a gastronomia macaense. Acredito que sim, mas eu acho que é uma fusão ao longo dos séculos, que foi-se fazendo, porque há aqui muitas pessoas de outros sítios, não é? da Malásia, Singapura, Tailândia, Filipinas, e tudo isso fez com que a cozinha macaense tivesse uma base portuguesa, sim, e uma base cantonesa, mas depois fosse fundida com outras cozinhas ao longo destes anos. A fusão hoje em dia é um pouquinho mais diferente. A fusão hoje em dia é vista como um conhecedor de uma cozinha e de outra e consegue fundir as duas cozinhas. Mas tem que ser conhecedor das duas cozinhas. Não é só fazer misturas e depois são mais confusões do que fusões. A cozinha macaense, eu acho que tem esse historial de muitos anos e conseguiu ter uma identidade própria. Agora tem que ser desenvolvida. Não pode estagnar. Aquilo que eu sinto na cozinha macaense é aquilo que eu encontrei em Portugal há muitos anos atrás. Era uma cozinha tradicional, que estava lá, mas que não havia muito interesse em desenvolvê-la. Ela tem que desenvolver, senão estagna. Mas antes de ser desenvolvida tem de ser lembrada e recuperada e se calhar ainda estamos num momento histórico em que é preciso ainda conservar a memória destas receitas e, nesse sentido, até tem sido feito um esforço bastante meritório, por exemplo, com a base de dados da cozinha macaense. Já agora, por fazer esse paralelo entre aquilo que encontrou em Macau e que encontrou em Portugal quando foi viver para lá, nasceu em Moçambique, não é? Estudou na África do Sul. Sente esse desafio aqui em Macau, por exemplo, em pegar na gastronomia macaense e trabalhar nesta área, por exemplo, também? Não, eu acho que há muito boas pessoas a trabalhar a cozinha macaense. Ela precisa é de desenvolver de uma forma mais moderna. Eu estive há 3 ou 4 anos em Chicago e fui a um restaurante macaense em Chicago, não é? O Fat Rice. E estavam já a fazer uma cozinha macaense mais bem apretada, mais moderna e até gostei bastante. Agora, é preciso, tecnicamente, a cozinha macaense está na mão das famílias ainda,
mas tem que passar para o pelour da restauração e dos profissionais de cozinha e, a partir daí, começar a desenvolvê-la de uma forma sempre com a tradição por trás, obviamente, com aquele gosto. Isso é que não se pode perder. Vale a pena lembrar que Macau tem o título de cidade criativa na área da gastronomia. Agora, no seu entender, é trabalhar e investir mais também nesta área. Falamos também um bocadinho sobre cozinha chinesa. Imagino que não conhecesse antes de chegar a Macau. É um universo em si mesmo, são milhares de pratos, um mosaico de culturas e de cozinhas regionais. Quais é que são aquelas de que mais gosta? Eu gosto de todas as cozinhas. Agora, aquelas que eu mais gosto, obviamente, é a cantonesa, que é aquela que eu tenho mais acesso. Mas já comi muito bem em Xangai, os dumplings, em Beijing, o pato. Tive a sorte de trabalhar durante 10 dias num restaurante em Beijing e a ver de perto o que é que eles faziam. Mas aquilo que me atrai muito na cozinha chinesa é que aquilo que nós já perdemos. Os chineses ainda são muito artesões de certas coisas. Quem faz dumplings para a vida inteira. Quem faz assados para a vida inteira. E são artesões naquela técnica e fazem-se mestres naquilo. Eles não querem fazer mais nada, não têm a ambição de estar a fazer algo diferente. É aquilo que eles fazem e isso é muito bonito. Ultra especializados, são ultra especializados naquela técnica e são mestres daquilo. Por isso, se você for a um chefe de assados pedir para fazer dumplings, ele não sabe muito bem fazê-los. E vice-versa. E espero que eles não percam isso, porque nós perdemos isso. Infelizmente, no Ocidente, perdemos esses artesões de certas coisas. E essa é uma característica comum às várias cozinhas chinesas? Pelo menos aquilo que eu tenho visitado é. Obviamente, depois há os cozinheiros dos woks, etc., que fazem a comida em si. Mas há certas coisas que são muito ainda de artesão e que é muito bonito ver. Lançando o olhar para os restaurantes chineses que existem pelo mundo fora, e é uma cozinha que está presente em todo o mundo, mas é um pouco diferente daquela que existe na China, muito adaptada ao gosto local, aos gostos locais. É essa a sua impressão também? É a minha impressão, mas já começa a haver restaurantes chineses com cariz chinês e com pessoas que sabem qual é o patamar de gosto das zonas de onde vêm. E acredito que hoje o mundo está muito diferente. As pessoas viajam mais e o restaurante... Agora é menos, mas no geral viaja-se mais. Por isso as pessoas sabem o que é o gosto de um bom dumpling de Xangai e quando voltam já começam a ser mais críticos daquilo que muitas vezes dizem que é cozinha chinesa, mas que sabe tudo ao mesmo, não é? Que parece que é um molho para tudo e o mesmo condimento para tudo. Já começa a haver isso. E em todas as cozinhas acho que o autêntico vai ser o grande trunfo no futuro. E quais é que são as cozinhas do mundo que nesta altura têm uma maior extensão na cena global? É assim, há cozinhas que estão em extensão, a irem para baixo, tipo a mexicana, a italiana, e há outras que estão a crescer, a peruviana, de Peru, as cozinhas aqui, tipo as filipinas, que são cozinhas que não são conhecidas, começam já a ter palcos internacionais. Eu acho que as pessoas começam a ficar cansadas do mesmo e depois também começam a ficar cansadas desta standardização. Não é? A cozinha italiana é tudo a mesma coisa. Sempre que se vai a um restaurante italiano tem carbonara, tem bolonhesa. E isso não é cozinha italiana. Não é? Se nós formos à Itália, também tem as várias regiões e tem as suas coisas típicas daquelas regiões, como nós temos em Portugal. E eu acho que é essa autenticidade que vai ser o futuro e o que as pessoas vão procurar. Uma cozinha que também é rica e mais desconhecida, talvez, não aqui, mas na Europa, a cozinha coreana, por exemplo. Sim, é menos conhecida. Começa a entrar cada vez mais, mas é tal coisa, muitas vezes eles fazem, mas não fazem boa, não é? Porque há sempre a questão do económico. A cozinha coreana é muito boa porque as carnes são muito boas, não é? Por isso tem que haver não é só os temperos,
que têm que ser originais ou pelo menos o mais original possível, mas depois também é a parte toda do produto em si. E na Europa, infelizmente, hoje em dia, a restauração está muito a olhar para a parte económica. Por isso, muitas vezes fazes, mas não se faz muito bom. Ou então tem que se pagar bem e realmente come-se muito bem. E o que é facto é que esta região do mundo é particularmente rica a nível de gastronomia também. Sim, muito rica e com uma diversidade muito grande. Como disse no início desta entrevista, foi até há bem pouco tempo chefe executivo de produção na área da cozinha da Galaxy, um lugar que abandonou há pouco tempo. Que projetos é que tem em mãos nesta altura? De momento estou livre, por isso de momento a ideia é ficar mais uns meses em Macau e ver o que há por aqui, ou pela Ásia. Se nada aparecer, em princípio volto para Portugal. Por isso tenho algumas entrevistas marcadas, já fiz algumas, mas eu não estou a olhar para um emprego, eu queria um projeto. Estou na última fase da minha carreira, por isso estou mais a olhar para projetos em si, onde eu possa ser uma mais-valia, do que só mais um emprego. Por isso às vezes não é tão fácil de arranjar. Por isso estou tranquilo e vou esperar. Quando recebe amigos, ou recebia, agora nesta altura é mais complicado, aqui em Macau, que restaurantes é que gosta de lhes mostrar? Olha, gosto de ir ali para o Cais 23 e gosto de lhes mostrar coisas mais típicas de Macau. Obviamente que há alguns restaurantes mais onde os chineses comem, onde as pessoas de cá comem. Não gosto muito de ir para hotéis e no final são todos iguais. Passado um bocado já são quase todos iguais. Gosto do típico, gosto de, quando olho para dentro do restaurante, gosto de ver gente local a comer e não só estrangeiros. Eu adoro street food, mas em Macau, infelizmente, acho que o governo não está para aí virado e é muito difícil encontrar. Há muito poucos. E dos que há são bons, não... Mas não é aquilo que se vê em Bangkok ou na Malásia, que há muito street food e muito bom. Aqui, não sei porquê, não sei porque é que não há esplanadas, não sei porque é que não há tanta coisa. Acho que há sim, algumas vezes o governo põe alguns entraves em coisas que são normais noutros sítios. E que poderiam ser boas também para a retoma do turismo nesta altura. Acredito que sim. Muito bem, Fausto Airoldi, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Já sabe, pode ver ou rever esta entrevista na página da TDM e também no YouTube do canal Macau, onde poderá de resto também encontrar aquela que foi a primeira entrevista a Fausto Airoldi, aqui neste programa há algum tempo. Quanto a nós, estamos consigo na primeira terça-feira de cada mês. Até breve.